Olá, aluno do MT Enem! Vamos dar continuidade à nossa revisão de grandezas. No primeiro bloco, vocês viram, nós fizemos a revisão da grandeza comprimento, sua unidade principal, seus múltiplos e seus submúltiplos. Agora nós vamos fazer a revisão de uma grandeza que todos os anos cai exercício na prova de matemática sobre essa grandeza, sobre essa medida. É exatamente a grandeza área. Vamos trabalhar com área. Área é sinônimo de superfície. Quando eu vou medir uma linha, um comprimento, vocês viram que a unidade padrão principal é o metro linear. Linear porque ele tem apenas uma medida, que é o comprimento, ele é unidimensional. Agora, gente, quando eu vou fazer cálculo de área ou de superfície, aí eu vou trabalhar com uma grandeza bidimensional, ou seja, que tem duas dimensões. Por exemplo, se eu vou calcular a área do piso dessa sala onde eu estou, o piso dessa sala tem um formato retangular, logo é plano e ele tem duas dimensões, comprimento e largura. Agora presta bem atenção, ó. Nós falamos no primeiro bloco que toda grandeza, ela para ser medida, ela necessita de uma unidade. Eu estou iniciando a revisão da grandeza área. Qual é a unidade padrão e oficial para quem vai fazer o Enem para medir área? Unidade padrão é o metro quadrado. Opa, professor Zacarias, agora eu fiquei com uma dúvida. Que dúvida é essa? Na revisão anterior, você mostrou o metro linear, que é essa régua aqui, ó. Esse metro em linha, considera só a linha sem essa largura aqui, metro linear. E agora você fala em metro quadrado. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, o metro linear, eu estou com ele aqui em mãos, tem apenas uma medida que é o comprimento. O metro quadrado é o seguinte, é um quadrado em que cada lado tem exatamente 1 metro. Então você imagina um quadrado em que cada lado tem exatamente 1 metro, a região ou a superfície dentro desse quadrado é o que se chama de metro quadrado. Eu fiz aqui uma rápida ilustração para você entender, ó. Eu tenho aqui um quadrado, evidentemente 4 lados iguais, cada um deles medindo 1 metro. Então essa superfície no interior desse quadrado é o que se chama de metro quadrado. Olha, para dar um exemplo, as imobiliárias brasileiras, elas negociam geralmente venda de terrenos que têm umas medidas mais ou menos padrão, né? Ou medidas padrões, que é 12 metros de frente por 30 metros de profundidade ou de fundo. Ora, um terreno que tem 12 metros por 30, a área dele, como geralmente os terrenos são retangulares, e nós vamos fazer uma revisão de como calcular a área de figuras planas dependendo da figura, a área de um terreno é 12 metros vezes 30 metros. 12 vezes 30 vai dar 360 metros quadrados. Eu falar que uma área possui 360 metros quadrados é o mesmo que eu entender que essa área pode ser coberta ou forrada com 360 quadrados iguaizinhos a esse que nós definimos como unidade padrão de medir área, metro quadrado. Agora, crianças, presta bem atenção uma coisa, tá? Eu posso calcular, medir áreas pequenas, áreas intermediárias e áreas grandes. Por exemplo, olha, se eu vou calcular a área dessa parede que está aqui na minha frente, a unidade que eu vou utilizar é exatamente o metro quadrado, que é a unidade padrão. Eu vou pegar uma trena ou uma fita métrica, eu vou medir quanto essa parede tem de largura, quanto ela tem de altura, multiplico, eu tenho o resultado em metros quadrados. Mas suponha que eu quisesse calcular essa pequena areazinha preta aqui do meu apagador. Ora, como é uma superfície, uma área relativamente pequena, ou muito pequena comparando com a área dessa parede, eu já não iria utilizar para medir isso aqui o metro quadrado. Eu iria utilizar uma unidade de área bem menor, que a mais adequada seria o centímetro quadrado. Eu iria medir quantos centímetros de comprimento
comprimento, quantos de largura tem essa esponja, multiplicava, eu teria o resultado em centímetros quadrados. Agora imagina o seguinte, viu, crianças? Imagina que a gente quisesse medir a área do município de Cuiabá, a área ou território de Mato Grosso, ou a área da região centro-oeste. Como nesse caso são áreas muito grandes, aí o metro quadrado já não seria cômodo, não seria aconselhável. Aí eu teria que utilizar o quilômetro quadrado, que vocês sabem que é uma unidade para medir grandes extensões de terra. Opa! Aí já estão surgindo as primeiras dúvidas. Professor Zacarias, você está falando em área, você falou em terra. E aquele lance de alqueire e hectare? Fica tranquilo que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, ok? Muito bem, crianças, vejam só. Na revisão do bloco anterior, quando revisamos comprimento, mostramos a unidade padrão, que é o metro linear, os múltiplos e os submúltiplos, que vão nessa escala aqui, desde quilômetro até milímetro. Aí você pergunta, Zacarias, e quem são os múltiplos e submúltiplos da unidade padrão de área, que é o metro quadrado? Olha, é muito simples para saber, tá? Eu vou colocar aqui no centro, aqui no meio, a unidade padrão de área, que é o metro o quê? Quadrado. Para você saber, você fazer a escala das unidades que são maiores e menores, basta pegar essas unidades aqui lineares ou de comprimento e elevar todas elas ao quadrado. Quer dizer que os caras que são maiores que o metro quadrado, eles são quem? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Os submúltiplos ou os carinhas menores que o metro quadrado. Pega esse decímetro linear, eleva ao quadrado. Fica decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Crianças, acabamos de ver através de abreviaturas, olha que eu já dispensei ficar colocando aqui quilômetro quadrado, hectômetro quadrado por extenso, até milímetro quadrado. Vamos trabalhar com as abreviaturas. Agora, importante isso aqui, presta bem atenção, ó. Da mesma maneira que nós, através de abreviaturas, fizemos a escala de comprimento, que vai de quilômetro até milímetro, nós vamos trabalhar também com as abreviaturas das unidades oficiais de área, que vai de quilômetro quadrado até milímetro quadrado. Olha bem, eu vou fazer exatamente agora dois cálculos mostrando o calcanhar de Aquiles do candidato na hora de uma prova, de um concurso público ou do Enem, que é exatamente fazer transformação ou conversão de uma para outra unidade, seja da maior para menor ou vice-versa. Crianças, presta bem atenção, tá? Isso é que o aluno mais se confunde quando é para converter unidades de área. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Vamos de novo a alguns exemplos. Vamos transformar, né? Que é o sinônimo de converter, transformar. Primeiro, suponha que você tenha 0,35 quilômetros e que 0,35 quilômetros quadrados, você queira transformar ou converter essa área, por exemplo, em decâmetro quadrado. Então, olha lá, 0,35 quilômetros quadrados em decâmetros quadrados. Beleza? Beleza. Presta bem atenção no seguinte, tá? Igual nós fizemos com aquela escala de comprimento, eu vou aqui repetir a escala de área. Quem é a escala de área? Então vamos lá, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado. Estão acompanhando? Beleza. Centímetro quadrado e por último o milímetro quadrado. Aqui eu tenho as escalas das unidades oficiais de medir área. Vamos ao que interessa nesse momento, que é o cálculo que nós estamos pedindo. Olha, crianças, nós vamos começar utilizando aquela mesma dica, aquele mesmo macete, o mesmo processo que
fizemos na transformação de unidades de comprimento. Eu vou sair aqui, ó, de quilômetro quadrado e eu vou até decâmetro quadrado. Eu vou contar também quantos pulos eu vou dar. Vamos lá? Um pulo, 2 pulos. Aqui foram apenas 2 pulos, ó. 1, 2. Lembre-se o seguinte, agora que é importante, ó. Não esqueça, fique atento com isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu dei 2 pulos. Se eu estivesse trabalhando naquela escala de comprimento, cada um pulo corresponderia a um 0. Como a escala agora não é de comprimento e sim de área, eu vou dobrar a quantidade de zeros. Cada um pulo corresponde a 2 zeros. Então presta bem atenção, ó. Eu dei 2 pulos aqui, isso vai corresponder a 4 zeros. Dobra. Por que dobra, Zacarias? Você pode tomar como macete, como orientação, o expoente aqui de cada unidade 2, é o dobro, tá? Porque hectômetro quadrado é hectômetro vezes hectômetro. Centímetro quadrado é centímetro vezes centímetro. Então eu posso tomar como base isso aqui e como macete, porque efetivamente dobra a quantidade de zeros. Então 2 pulos não são 2 zeros. Como é área, dobra. Vai ser 4 zeros. 4 zeros, você sabe que é o número o quê? 10.000. Eu estou fazendo o mesmo processo que eu fiz em relação a comprimento, com essa pequena diferença que a quantidade de pulos, para ser a quantidade de zero, dobra a quantidade. Beleza. Eu pedi para transformar 0,35 quilômetros quadrados em decâmetro quadrado. Então, ó, vai ser 0,35 ou qualquer número que fosse aqui, vezes o que? O número que foi oriundo da quantidade de pulos dobrada. Ou seja, vezes o que? 10.000. Agora presta bem atenção. Cuidado, candidato ao Enem. Para multiplicar um número decimal por 10, por 100 ou por 1.000, ou 10.000, ou 1 milhão, ou 100.000, qualquer potência de 10, essa vírgula vai para a direita tantas casas quanto forem, ou quanto for a quantidade de zeros. Quantos zeros tem um número 10.000? 4 zeros. Então essa vírgula vai para a direita, 4 casas. Vamos lá. 1, 2. 2 ficou aqui. Tem que ser 4 casas, que são 4 zeros. Essas 2 que faltam, eu completo com 2 zeros. Então, 0,35 vezes 10.000, repito, ó, tem que ser 4 casas para a direita. 1, 2, aí completa com mais 2 zeros, isso vai dar 3.500, não é? 3.500 decâmetros quadrados. Decâmetros quadrados é o valor da transformação que eu acabei de fazer. Olha que é muito simples. O esquema é colocar a escala que vai de quilômetro, no caso quadrado, né? Até milímetro quadrado, que eu estou estudando área. A quantidade de pulos, para converter em quantidade de zeros, é dobrada porque é área, né? E se foi da esquerda para a direita, de uma unidade menor para uma unidade maior, eu não divido e sim eu multiplico, ok? Muito bem, agora eu vou colocar aqui um exemplo onde eu vou fazer uma conversão de uma unidade de área menor para uma unidade de área maior. Lembrando o seguinte, pegar aqui, vou perguntar para o câmera se ele vai pegar o meu laser aqui. Legal? Vai sair na produção do material? Vai, né? Vai. Então, presta atenção aqui. Gente, dessa escala aqui, ó, da prática do dia a dia, geralmente cálculos em concursos públicos, em Enem ou em prova de quem está terminando o ensino médio, de que é muito caso dos nossos jovens e adultos também que estão assistindo nossas teleaulas, né? As unidades mais usadas de área é quilômetro quadrado, para grandes extensões de terra, tá? O metro quadrado, o centímetro quadrado e até mesmo o milímetro quadrado. Essas são as mais utilizadas. Isso não descarta a possibilidade de cair no Enem questão que peça para
fazer a conversão, como fizemos aqui, ó, com decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, decímetro quadrado ou milímetro quadrado. Não descarta essa possibilidade. Essa escala, vocês têm que ir para a prova do Enem com ela, repito, memorizada. Ok? Ok. Vamos ao segundo exemplo. Esse foi o primeiro, tá? Eu vou apagar aqui, vou utilizar essa mesma escala que já está prontinha, fresquinha aqui na nossa lousa, ok?